Pessoal, bom dia, paz do Senhor. Que bom estarmos aqui nesta manhã de domingo, dia 15 de maio. Estamos para aproveitar essa oportunidade de aprendermos juntos mais um pouco da parte de Deus. Quanto é importante aprendermos do Senhor aquilo que Ele tem colocado na sua palavra, os assuntos que nós estamos tratando com vocês sobre os perigos das tentações, fala sobre os pecados. Hoje mesmo nós vamos falar do pecado, do orgulho. É um assunto muito importante. Esse pecado de orgulho é um pecado muito sutil. Muitas pessoas não conseguem reconhecer o seu orgulho, não conseguem enxergar a natureza do pecado do orgulho que ela mesma carrega em si. Geralmente as pessoas orgulhosas, elas não sabem que são orgulhosas. Então é um assunto muito interessante. Gostaria que você então pegasse a sua revista, pegasse a sua Bíblia e junto nós meditássemos aqui nesta aula, para a glória de Deus. Eu quero orar com você para iniciarmos essa aula. Antes de orar, eu vou lembrar você para você ir lá e dar o seu like, deixa o seu joinha lá, incentive outros aí nesse momento, coloca aí no chat aí pedindo os irmãos, os outros irmãos para também colocarem lá a ideia, para poder dar o like. Isso é importante, vocês sabem disso, para poder divulgar as nossas matérias, nossos vídeos, as nossas aulas, a palavra de Deus em si, para ser divulgada. Então compartilhe com mais pessoas este vídeo. Faça isso tudo para a glória de Deus, que Deus vai estar nos abençoando em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos nesta manhã, te louvamos, Senhor, neste domingo, um domingo tão gostoso, precioso que o Senhor tem preparado para nós. Muito obrigado, Senhor, por esta aula. Eu já te agradeço porque o Senhor vai falar aos nossos corações. Então, Senhor, em nome de Jesus, cada um que está assistindo esse vídeo, Senhor, possa crescer na Tua Palavra, no conhecimento da Tua Palavra e se aprofundando cada vez mais, criando raízes, tendo convicção de pecado e abandonando os seus pecados, Senhor. Ajuda-nos, porque nós precisamos de Ti. Nós oramos assim, te pedindo em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a nossa lição é a nossa lição de número 7, construindo tudo para a minha glória. Nós vamos basicamente tratar desse assunto a respeito de um rei muito conhecido na Bíblia, está registrado no livro de Daniel, este rei Nabucodonosor que sobressaiu em excelência nos seus feitos como um rei, de tudo que ele construiu, porém ele se permitiu que o orgulho falasse muito mais alto e ao ponto de se sentir como um Deus, e ele foi abatido. Nós vamos ver isso durante a aula. Veja o nosso texto principal nesta manhã, que está registrado em Isaías 42, versículo 8, diz: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Veja, queridos, a gente precisa atentar para esses detalhes, porque você veja que Deus, Ele está ensinando para nós o nome dEle. Veja que o nome dEle é Senhor. Olha, ele diz: Eu sou o Senhor, e este é o meu nome. A palavra Senhor, para vocês terem uma ideia, significa aquele que possui honra, aquele que é distinto, é separado, é diferente. Então, veja que Deus próprio Deus dizendo que o nome dele é um nome para ser honrado. Às vezes a gente fala, Senhor, Senhor, a gente tem o hábito de estar falando, Senhor, Senhor, e não tem ideia do que nós estamos dizendo. É muito importante isso. Então, como nós vamos falar do orgulho, da nossa natureza de pecado que existe em nós, nós precisamos entender isso. Quando eu chamo alguém de Senhor, se eu chamo a Cristo como meu Senhor, então eu preciso me colocar na posição correta. Se Ele é o Senhor da minha vida, então é óbvio que eu sou servo dEle.
Só que as pessoas chamam Jesus de Senhor, chamam Deus de Senhor, mas não se submetem a essa autoridade, não honra, né, a este Deus. Então, veja bem, é incoerente. Eu estou chamando o meu Deus de Senhor, mas eu não me submeto, eu não sou um discípulo, eu não participo das ordens dele, eu não cumpro as ordens deste meu Senhor. Então, esse versículo aqui de Isaías 42:8 já nos diz muita coisa. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Muito bem. Aí nosso resuminho da lição está dito assim: tudo que conseguimos realizar ou ter na nossa vida vem de Deus. E não reconhecer tal fato pode nos levar a pecar contra Deus. Então veja, se eu tenho ideia de que tudo que eu tenho é de Deus, tudo que eu possuo é de Deus, naturalmente eu sei que eu estou recebendo aquilo, eu tenho aquilo, eu possuo aquilo, mas eu sei de onde veio e eu sei para que serve. Porque eu tenho aquilo. Então, se eu tenho um bem, tudo bem, eu vou usufruir deste bem, mas aquilo ali foi Deus que me deu. Então eu faço tudo que eu faço com aquilo que eu tenho, eu faço para a glória dele, para o louvor dele, para eu não pecar contra ele. É igual vocês, por exemplo, né? Quantos de vocês estão aí sonhando em comprar um carro, né? Que seja um carro usado, né? É natural nessa idade a gente querer um carrinho, outros querem até andar de moto. Eu nem aconselho, não gosto de moto, mas eu acho muito perigoso. Mas de qualquer forma você pensa, você está aí imaginando de possuir, né, estou dando um exemplo né, para locomoção mais rápido, mais fácil. Quantos que ao adquirir este bem, que eu estou dando um exemplo como um carro ou uma moto, você veja, elas acabam transformando esse bem, que deveria ser uma bênção para a vida dela, numa maldição. Por quê? Porque quando elas conseguem, elas não honram a Deus com aquilo que Deus lhe permitiu que ela obtivesse. Então, tudo que nós precisamos pensar em relação a tudo que nós temos, tudo que nós realizamos nessa vida, pertence ao Senhor, mesmo porque Ele é o dono da vida. Então, se eu tenho vida, se eu tenho saúde, se eu tenho condições de adquirir alguma coisa, isso é porque Deus está me dando. Isso é um princípio que nós precisamos ter em mente para não errar, não pecar contra o Senhor. Então nós vamos estudar a respeito da tentação do orgulho, como eu disse a vocês. E este pecado é um pecado que Deus abomina, porque o orgulho ele está ligado intimamente com a soberba. Tá? E este sentimento pernicioso é um pronúncio da queda da pessoa. Todo orgulhoso ele é soberbo. E este pecado, o fim dele é a queda, é a ruína, que foi o que aconteceu exatamente com esse rei Nabucodonosor, que nós vamos ver aqui em Daniel, e nós precisamos tomar cuidado com isso. Ah, pastor, mas eu jamais vou ser um rei, eu jamais vou ser um governador. Queridos, o pecado da soberba, o pecado do orgulho, ele habita em todos nós. E indifere se a pessoa ela tem uma posição social mais do que a outra, melhor do que a outra. Conheço muitas pessoas que são simples no sentido de ter uma vida humilde, não possuir muitas coisas, mas são terríveis, né, na questão da soberba, do orgulho. São muito orgulhosos, é impressionante. Mesmo não possuindo quase nada, mesmo não tendo quase nada, são imensamente orgulhosos. Então, esse pecado é um pecado que ele habita em nós. E nós precisamos olhar para dentro e ver como que eu estou caminhando com isso. Se eu tenho vencido esse pecado do orgulho, da soberba.
Porque não é, será que se eu for diretor da empresa, será que se eu for um gerente da empresa ou dono de uma empresa, né? A gente tem essa ideia, né, que é quando a gente assume uma posição, até mesmo vamos falar da igreja, quando eu toco, quando eu canto, ou se eu tocar, se eu cantar, será que meu coração vai se ensoberbecer? Será que eu ficaria orgulhoso? Queridos, essa natureza não precisa nem de você assumir uma posição. Muitas vezes o fato de você se eximir, o fato de você não fazer alguma coisa é sinal de orgulho e soberba. O fato de você não fazer nada, por exemplo, o fato do moço, da moça não se envolver com as coisas de Deus, com a casa de Deus, isso é orgulho, é soberba. Porque de alguma forma, se ela se sente inferiorizada, precisa verificar porque tem orgulho nisso. Ou se ela acha que ela é melhor do que as outras, tem orgulho nisso. De forma que todos nós precisamos olhar para isso. Então, veja que aqui Nabucodonosor, ele é um rei que foi Deus quem o exaltou, foi Deus quem o prosperou, foi Deus que permitiu que ele alcançasse toda aquela fama, toda aquela glória, mas a sua exaltação, o seu orgulho fez com que ele caísse, e pior do que isso, né? Nós vamos ver na lição que ele ficou como um animal, pastando como um animal. Vamos ler aqui o nosso texto bíblico, Daniel capítulo 4, do versículo 28 ao versículo 34, diz assim: todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses andando a passear sobre o palácio real da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia, olha o orgulho do homem, que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder? Olha a expressão dele. Eu edifiquei, força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Olha. Então ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Meu Deus! Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Na mesma hora, quando essa voz bradou, quando essa voz soou, falou, na mesma hora, se cumpriu a palavra sobre o rei Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens e comia erva como os bois. Pensa, imagina essa cena, um homem que todo exaltado, todo orgulhoso, todo soberbo, cheio de pompas, pessoas o tempo todo em volta dele, né? O seu copeiro mó, o padeiro mó, as pessoas ali servindo o rei, porque o rei, né, raramente estava sozinho, né? Então, imagina nesse exato momento, o homem ele perde toda a memória dele, e ele vai para o campo pastar, ele começa a comer mato, a mastigar mato. Olha que loucura. Então diz aqui que o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que ele cresceu pelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu então bendize o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, ou seja, eterno, e cujo reino é de geração em geração. Enquanto ele não olhou para o alto, não reconheceu a sua indignação, a sua miséria, e reconheceu que Deus é um Deus eterno, que é Ele o dominador, que é Ele o soberano de todas as coisas. Enquanto ele não reconheceu isso, então ele não voltou à sua normalidade. Mas aí quando ele fez isso, ao passar daquele tempo,
Deus o traz de volta. Veja, então aqui já está até o remédio, vamos dizer assim, para esse pecado soberbo, né, esse pecado do orgulho, da soberba. É nós sempre olharmos para o céu. Tudo que temos, tudo que possuímos, tudo pertence ao Senhor. Ah, pastor, mas eu não possuo muitas coisas, mas eu não tenho muitas coisas. Querido, eu vou dizer uma coisa para você. Se você hoje, presta atenção nisso. Pessoal, presta atenção que eu vou falar com vocês. Você que me escuta aqui, se você hoje não está satisfeito com o que você tem, mas pastor, eu não tenho nada. Você tem alguma coisa. Você tem um lugar para reclinar a cabeça, você tem o que se alimentar hoje, você tem o que vestir, você tem, né, quem tem o seu trabalho tem aonde trabalhar, você tem como se locomover, você tem a sua saúde, você tem, nós sempre temos. E se você não estiver satisfeito com o que você tem hoje, com esse pouco, vamos dizer, que você tem hoje, você nunca estará satisfeito com aquilo que Deus pode te dar. Então, se eu não sou satisfeito com o pouco, eu nunca irei me satisfazer com o muito. Aprenda essa regra. Essa é uma regra para você olhar para si e viver uma vida satisfeita. Ok? Isso é fundamental para você, porque você precisa aprender isso. Né? Essa idade que vocês possuem hoje é uma idade que deseja as coisas e querem as coisas, às vezes até muito rápido, há uma ansiedade ao ponto de desfazer aquilo que você já possui. Então não adianta. Vou te dar um exemplo simples, isso aqui, um aparelho de telefone. Já repararam isso? Você tem um aparelho de telefone ali de R$200, de R$500, nem quase não existe, né? O aparelho hoje é mais de R$1.000. Estou só dando um exemplo. Vamos imaginar que você tenha um aparelho aí, né, bem básicozinho, né, de R$500. Aí você sonha com do dobro, pelo menos, de R$1.000. Aí você consegue comprar um aparelho, vai lá e compra um aparelho de R$1.000. Queridos, repara, não dá uma semana, você já está tão acostumado com o seu aparelho que parece que não é nada. Agora você não quer mais esse de R$1.000, você quer outro de R$2.000. Ou seja, você nunca vai estar satisfeito com o que você tem. Aí você cria. Eu estou dando um exemplo do celular, que é uma coisa que acontece frequentemente. Então, e isso é uma regra que você tem que levar para a sua vida. Então, por isso as pessoas enjoam facilmente umas das outras. As pessoas se decepcionam facilmente umas das outras. As pessoas, o ambiente que ela está, rapidamente ela já está insatisfeita. Ela luta por um emprego, quer um trabalho, e aí consegue o trabalho. Daqui a pouco ela não quer mais aquele trabalho. Tanto que ela buscou a Deus, precisava de uma porta de trabalho, Deus dá uma porta de trabalho. Daqui a pouco ela não quer mais, trabalhou 1 mês, 2 meses, não está satisfeita. Porque eu estou só ganhando um salário, não estava ganhando nada. Não ganhava nada, não tinha nada, agora ganha um salário, não está bom, porque ela quer 2, 3, 5, 10 salários. Então, não sabe ser satisfeito com as coisas pequenas. Então, aprenda isso. Vou repetir. Ser satisfeitos com as coisas poucas, quando você tiver mais, você estará satisfeito. Agora, se você se você é insatisfeito ou insatisfeita com o que você tem hoje, com o que você possui hoje, com a sua condição hoje, presta atenção nisso. Qualquer coisa que você venha a ter, você jamais estará satisfeito ou satisfeita. Aprenda essa regra. Introdução da nossa lição. Diz assim: Deus, em sua soberania, honra pessoas e lhes dá domínio, né? Autoridade, recursos, inteligência, a fim de que venham, né, a se lembrar dele. Deus faz isso, dá para que as pessoas estejam sempre se lembrando, né, e honrando, reconhecendo que tudo vem dele. Entretanto, há pessoas que são tentadas a acreditar que as suas próprias mãos, que os seus talentos, seus esforços, né, foram os responsáveis por realizar grandes feitos, e ainda desejam que esses feitos durem para sempre. Então, o orgulho impede essas pessoas de reconhecerem que foi Deus que tudo ofereceu, foi Deus quem permitiu. Todavia, todo orgulhoso será julgado no devido tempo,
pelo Senhor, pelo Todo-Poderoso. E é a respeito da tentação do orgulho que nós iremos tratar disso aqui, né, nesta lição. Então veja que as pessoas, por exemplo, vou fazer um curso e assim que eu fizer esse curso, né, um faz medicina, outro faz engenharia, né, outro faz, né, tantos cursos que pode se fazer: enfermaria, odontologia, administração, né, contabilidade, tantos cursos. A pessoa faz e aí ela consegue concluir o curso, daqui a pouco ela está trabalhando naquela área, e aí ela está só lembrando que os meus esforços, né, tudo quanto eu estudei, quanto eu batalhei, quanto eu me esforcei, né? Então, se hoje eu estou bem empregado, querido, está esquecendo que tudo por onde você passou foi Deus quem permitiu. Tudo que você conquistou hoje, que você tem hoje, é porque aqui atrás Deus permitiu que você passasse e Ele foi suprindo as suas necessidades, ao ponto de que aonde você chegou hoje, a pessoa chegou naquele momento, porque Deus permitiu. O pecado do orgulho não permite essas coisas. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, que eu estava pensando nessa lição. Eu vou falar um negócio aqui, que eu acho que eu vou confrontar. Eu vou falar um negócio aqui que é bem provável que a grande maioria de vocês nunca ouviram o que eu vou falar aqui. Essa cultura, esse modo de viver hoje, né, ele tem esse deturpado, ele tem mudado muitas coisas no âmbito da reverência a Deus, do honrar a Deus, de conhecer que é Deus que tudo me supre, é tudo que Deus me dá. Deixa eu dizer algo para vocês aqui, presta atenção nisso. Eu vou dizer mais uma vez, eu acho que eu vou falar aqui, muitos nunca ouviram e vão criar um parafuso na cabeça aí. Olha como essas coisas acontecem começa dentro de casa. Por que as pessoas elas têm a dificuldade de honrar a Deus? Por que as pessoas elas têm dificuldade de reconhecer que tudo que ela possui pertence a Deus? Por exemplo, o seu salário, o seu dinheiro. Olha a dificuldade de eu reconhecer que o que eu recebi no final do mês não pertence a mim. Pertence tudo a Deus. Aí eu tenho dificuldade de tirar 10%. Eu tenho dificuldade de tirar uma boa oferta. Por quê? Porque não foi eu que trabalhei, fui eu que conquistei, aquilo ali é meu. Exatamente como o rei Nabucodonosor falou aqui no versículo 30, né? Que eu edifiquei, né? O meu poder, a mesma coisa. Mas, veja, presta atenção nisso. Você é solteiro, você mora dentro da casa dos seus pais. Você mora dentro da casa dos seus pais, ou com seus pais, ou com seus tios, ou avós, mas você não tem sua casa própria, você ainda não casou, você ainda não tem sua casa própria, e você mora dentro da casa dos seus pais. O moço e a moça, ela sai para o mercado de trabalho, e ela começa a trabalhar, e aí ela claro, vai obter o seu salário, vai ter o seu rendimento no final do mês, né? Vocês já pararam para pensar que este salário que você ganha no final do mês, ele não é seu? Ele pertence aos seus pais? Você já parou para pensar nisso? O que você está falando, pastor? Eu que trabalhei, eu que estudei, eu fui lá conseguir um emprego, eu que estou lá trabalhando o mês todo. Chegou dia 1º, dia 5, eu recebi meu salário. Não é meu, é do meu. Sim, o certo seria você pegar aquele dinheiro ali, aquele valor. Falar isso hoje é uma loucura. É uma loucura. As pessoas não conseguem entender isso. Você não é dono de você. Você pertence aos seus pais. Tudo que você tem pertence aos seus pais, inclusive o seu salário. Você deveria pegar, entregar na mão dos seus pais, ou do seu pai, da sua mãe, quem administra a sua casa. O certo seria isso. Mas não é isso que se faz. Você ganha o seu dinheiro, você administra o seu dinheiro, você gasta com o que você tem, com o que você quer.
você gasta no seu bel prazer, você compra o que você quer, e aí alguns poucos ajudam dentro de casa, pagar uma luz, pagar uma água, botar uma comida dentro de casa, e pior, esses ainda acham que já está fazendo demais, está ajudando demais, já está fazendo muito. Veja o conceito de honra, veja o conceito de Senhor, como nós lemos aqui em Isaías, 42:8. Veja, você até então, quem da sua infância, sua adolescência, quem te deu comida? Quem te deu guarida? Quem te deu roupa para vestir? Vocês já pararam para pensar nisso? Quem te sustentou? Quem te ajudou no seu curso? Quem pagou o curso para você? Quem pagou o curso para você? Quem pagou as passagens para você ir e voltar? O seu lanche? Quem foi que supriu isso? Quem te ajudou? Ah, não, pastor, isso quem fez fui eu. Sim, mas antes disso, antes de você ter condições de fazer isso, a sua infância, a sua adolescência, veja, pare para pensar nisso. Você não é dono de si. Então, seria o normal eu pegar isso e devolver e entregar na mão dos meus pais. E aí então os meus pais falar, meu filho, um pai generoso, pastor, mas se eu fizer isso na minha casa, meu pai torra tudo, não sabe administrar nenhum dele. Isso aí são outros detalhes, eu não vou entrar neste mérito, porque eu estou falando essa questão e você está olhando para você e está pensando na sua casa, meu pai não sabe administrar, minha mãe muito menos, se eu não ajudo, Claro, existem essas coisas. Eu estou dizendo que o normal seria exatamente isso. Famílias estruturadas fariam assim. Isso me levaria a ter um conceito de Deus, o Senhor da minha vida, muito maior. Depois eu me caso, agora eu tenho a minha casa, agora eu tenho a minha família, mas eu estou sempre lembrando que tudo que eu tenho pertence a Deus, porque eu aprendi isso dentro de casa. Então uma coisa está ligada à outra. Então são esses detalhes, e eu sei que isso pode chocar muitos de vocês. Agora, cada caso tem uma situação, mas eu estou falando que isso seria o normal, seria isso. Primeiro ponto aqui, um homem que se tornou grande. Um homem que Deus honrou, Nabucodonosor, cujo significado é Nebo, projeta a minha fronteira, o significado. É um nome usado por 4 reis que governaram a Babilônia, mas a palavra de Deus menciona quem certamente seria Nabucodonosor. Este teria sido filho de Nabopolassar, um rei babilônico que derrotou a Síria. Nabucodonosor se tornou rei e teve grande protagonismo no cerco da destruição de Jerusalém. Foi exatamente o rei Nabucodonosor que destruiu Jerusalém, que levou cativo Jerusalém, para a Babilônia, ok? E onde levou Daniel, os seus 3 amigos, para eles serem treinados, pelaquela corte por Babilônia. Este rei era um grande estrategista, administrador, e também passou a ser conhecido como um homem que marcou o seu governo pelas grandes construções que desenvolveu, como uma rua suspensa para que por ela passasse uma procissão de deuses da sua época. Também é atribuída a ele a construção de jardins suspensos. Deveria ser uma coisa fantástica, linda. A gente consegue visualizar algumas coisas parecidas na internet, quando a gente busca alguma coisa parecida com isso, é algo extraordinário, ainda mais para aquela época. Também é atribuído a ele a construção, como disse, de jardins, que foi uma das 7 maravilhas do mundo. Por todo esse histórico, este rei é descrito pelo profeta Daniel da seguinte maneira. Olha o que Daniel diz dele. Tu, ó rei, reis de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino e o poder e a força e a majestade. Então, era um homem muito poderoso, muito inteligente, estrategista, é tão estratégico que quando eles conquistavam povos, você vê que foi exatamente isso que ele fez com Daniel, com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles pegavam os príncipes, os melhores príncipes
né? Eles tinham lá o método de verificar quem era mais inteligente, os mais dotados, os mais bonitos. Eles pegavam esses príncipes, traziam para dentro da casa do rei, né? Para dentro do palácio, e ali então eles gozavam de todos os benefícios do rei ali, com estudo, com alimentação, com vestuário, né, gozando das benfeitorias, né, das piscinas, né, que havia nos palácios, todas as iguarias, para que esses moços que tinham vindo de uma outra cultura fossem dominados por essa cultura, ao ponto de esquecer a sua cultura de origem, e eles então incentivarem e influenciarem o seu povo que ali estava. Entenderam isso? Era uma estratégia fantástica, e é exatamente o que o diabo faz hoje. Ele pinta o mundo como uma coisa maravilhosa, ele, né, pinta, né, as iguarias do mundo, né, e aí convence, né, e pessoas bonitas. Você vê, né, as propagandas, você vai nas propagandas hoje, né, são pessoas bem maquiadas, pessoas muito bem produzidas, né, para poder apresentar um produto, para poder vender alguma coisa, né. O marketing faz isso, vocês sabem disso, para poder influenciar as pessoas. Exatamente, esse rei era um estrategista, ele fazia isso. E ele recebeu o primeiro aviso. Então devemos observar que Deus não permite que nos sobrevenham determinadas consequências às nossas ações sem antes nos dar as devidas advertências. É exatamente o que Deus sempre fez. Deus sempre foi, né, o nosso Deus é um Deus, né, gracioso, né? Ele avisa, ele fala. E da mesma forma que ele tem falado com você nesta manhã, Deus está aqui abrindo os seus olhos, abrindo o seu entendimento, mostrando para você. Então, como eu disse aqui no início, olha para dentro de si. Deus tem te avisado. Pastor, não, pastor, se tem um pecado que eu não tenho, é de soberbo. Eu sou. Quando a pessoa fala que ele não tem, é o mais soberbo, é o mais orgulhoso. Ok? Então Deus sempre avisa como avisou. Depois do primeiro aviso, Deus avisou através de Daniel, veio o segundo aviso. O segundo aviso, a Bíblia não diz quanto tempo se passou após o sonho do rei e a revelação do significado por Daniel, mas ele nos diz que Nabucodonosor fez uma estátua. Se a estátua do sonho era feita de vários elementos, o que o rei mandou construir era de ouro e grande. Então uma celebração foi feita a fim de que essa estátua pudesse ser reverenciada. Essa estátua tinha a imagem do rei, né, deste rei todo-poderoso aí. Ele se julgava todo-poderoso, né? Mas nós sabemos que o fim dele era o pior, e logo ele teria as suas consequências. Vamos aqui ao segundo ponto, os avisos de Deus. Aqui tem o terceiro aviso. Após o episódio com os 3 hebreus, o rei teve um novo sonho interpretado pelo profeta Daniel. Desta vez ele se lembra do sonho, mas não consegue interpretá-lo. Uma árvore enorme e forte crescia até chegar ao céu. Não faltava folha, não faltava frutos. Era uma árvore que os animais do campo se protegiam debaixo dela. As aves do céu faziam o seu ninho nela, porque a copa era muito grande, né? E isso tudo mostrava a sua grandeza, mostrava, né, o poder do seu reino, né? Mas o tronco, essa árvore, ela ia ser cortada, mesmo que diz no livro de Daniel, no capítulo 4, que o tronco seria, né, e a raiz seriam preservadas, mas essa árvore seria cortada. E essa árvore simbolizava exatamente este rei. Aqui vemos a revelação divina. Daniel, usado por Deus, traz a revelação daquele sonho. A árvore, que eu estava dizendo aqui, era o rei Nabucodonosor, a quem Deus havia dado poder, dado honra, fizera crescer, né? Mas Deus decreta que Nabucodonosor passaria por uma experiência de humilhação, a fim de que reconhecesse
que quem ordena, quem coloca, quem tira. Queridos, aqui essa história é uma história de um rei. Agora, pense, se Deus é um Deus, que é Ele quem dá reis, tira reis. Vamos falar aqui, vamos falar do nosso mundo aqui. É Deus quem coloca presidente, é Deus quem tira presidente. É Deus. Ah, mas não é o povo que vota? Sim, mas a permissão é de Deus. Deus é soberano sobre essas coisas. Nós precisamos saber votar, nós precisamos saber, né, usufruir desse direito que nós temos, mas é Deus quem permite essas coisas. Quem coloca um governador, quem tira um governador, o prefeito, vereadores, o patrão, o gerente, o supervisor, é Deus que coloca. Então, na igreja, é Deus quem dá pastores, é Deus quem tira pastores, é Deus que coloca os músicos, é Deus quem... Quando você assume um cargo, quando você assume uma posição na igreja, veja, por mais que o pastor ele vai orientar e ele vai direcionar, é claro, porque ele nessa posição ele precisa fazer isso, mas quando você assume uma posição na igreja, você está assumindo porque Deus é quem está te dando. Então, se você vai cantar, é porque Deus está te dando. Se você vai tocar, porque Deus está te dando. Você vai pregar, você tem um chamado diaconal, presbitério, pastoral, é Deus quem está dando. Então, se Deus faz essas coisas nas maiores, e essa lição está aqui para mostrar isso, ele está dizendo aqui que rei é Ele que dá, Ele que tira. Você imagina nós? Então é ele que dá, é Ele que tira, é função dele fazer isso. Então veja, o rei seria contado entre os irracionais, comeria erva como os bois, viveria ao relento, até que pudesse entender que o Altíssimo tem domínio sobre todos. Já viram as pessoas, elas pegam uma função e elas não prosperam. Elas estão ali, a pessoa dela está ali, mas ela está exatamente como este rei. Ela está pastando, ela está como um animal irracional. Ela não comunga do raciocínio espiritual, ela não comunga da vida espiritual. Ela está ali, mas ela não frutifica. Na verdade, o estado dela costuma às vezes ir até piorando. Por quê? Porque o que ela faz ali para Deus, na verdade, ela não faz honrando a Deus. Ela não está fazendo para Deus, ela faz porque ela quer se aparecer, ela quer se mostrar, ou ela quer enganar as pessoas que está fazendo alguma coisa. Ela quer enganar. E você não vê a pessoa prosperando na vida espiritual, se tornando mais santa, mais humilde. A pessoa tem anos que canta, tem anos que toca, a pessoa tem anos que prega. Você vai conversar com uma pessoa, é a mesma coisa. Ela não é mais humilde, ela não é mais crente. Ela não melhorou, ela piorou. Então ela está pastando, ela está como um animal irracional dentro da casa de Deus. Então são coisas que a gente precisa pensar, porque a gente vê uma história dessa aqui, imagina os reis da terra, os governadores. Não, quando Deus dá uma função para você governar aquilo. Se eu vou fazer uma função dentro da minha casa, eu governo aquilo. Se eu vou fazer uma função dentro da igreja, eu estou governando aquilo. Está na minha responsabilidade. Está diante do meu governo. E eu preciso entender que é para a honra de Deus, é para a glória de Deus. Tudo que se eu vou varrer um chão, é para glorificar o Senhor. Então nós precisamos atentar para essas coisas. Daniel dá ao rei um aviso: desfaze dos teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel avisa ele, mas do que um profeta, intérprete, Daniel foi conselheiro para o rei. Quer dizer, Daniel não era qualquer pessoa, Daniel não era qualquer homem ali, naquele palácio, naquele governo. Daniel já havia interpretado sonhos, Daniel já havia sido usado por Deus para ajudar esta nação. Daniel mesmo era um homem muito usado por Deus, como um dos governadores desta nação. Então,
É Daniel que está falando para o rei, Daniel está mandando ele abrir os olhos, mas o pecado, querido, do orgulho e da soberba tampa os olhos, tampa os ouvidos. É a mesma coisa, eu estou falando aqui pela manhã, estou lecionando, Deus, claro, por sua graça está me usando aqui, o Espírito Santo está falando com você aí, olha para dentro de si, não pense que não existe o pecado da soberba e do orgulho no seu coração, porque existe em você, existe em mim, eu tenho que olhar isso o tempo todo, eu tenho que olhar para dentro de mim o tempo todo. Então Deus está falando, eu aqui como seu pastor, como seu professor, Deus está me usando para falar isso com você, mas veja que este rei, que tão inteligente, com tanta capacidade, ele não deu ouvido a Daniel. E é exatamente o que pode acontecer com você. De Deus está usando os seus líderes, está usando os seus pastores, está usando a palavra na pregação e você não dá ouvido. Então cuidado com isso. Vamos aqui do orgulho do rei. Daniel registra que depois de 12 meses que o rei teve o sonho da árvore, ele teve o seu cumprimento. O rei estava caminhando no seu palácio, quando ele se olha para dentro de si, não é esta grande Babilônia, que eu edifiquei, com a força do meu poder, para a minha glória, para a minha magnificência. Veja, a glória babilônica nos dias de Nabucodonosor era memorável, era algo extraordinário. Mas essa glória toda havia sido estabelecida com a permissão de Deus. Deus quem permite todas essas coisas, todos os reinos, todos os impérios que nós temos hoje no mundo, é Deus quem permite. Ok? Então vamos lá agora para a gente ver aqui o terceiro ponto, que é o preço do orgulho, para nós fecharmos essa lição. Olha o preço, olha o que causa esse pecado. Primeiro aqui vamos seguir aqui o julgamento divino. O rei, como nós lemos lá, sequer terminou o que estava dizendo, quando uma voz veio do céu e declarou que, pronto, o reino de ti foi tomado. O julgamento foi imediato, o julgamento do rei orgulhoso, que cedeu à tentação de crer que ele era o responsável, por toda aquela glória que estava ali diante dos seus olhos, o julgamento, pronto, naquela hora começou. O homem que exercia o poder na Babilônia agora se encontrava sem intelecto e sem a sua glória real. Ao invés de comer dos pratos do palácio, pratos luxuosos, talheres de ouro, de dormir numa boa cama, você imagina a cama de um rei, o conforto, a segurança. Agora estava lá no meio do mato, comendo, pastando junto com os bois, debaixo do relento. Se tivesse chovendo, ele estava debaixo da chuva, tivesse sol quente, ele estava debaixo do sol quente. O seu aspecto mudou. A Bíblia diz que cresceram pelos dele como penas. Irmãos, pessoal, é um negócio muito louco. É um negócio muito louco. Ele ficou exatamente como um animal mesmo. O seu semblante, o seu corpo. Deus julgou o pecado do orgulho tão severamente. Por isso que nós lemos no início que é um pecado que Deus abomina. É um pecado que Deus abomina. O orgulhoso ele não é humilde, ele não é pastoreável. O orgulhoso ele não submete à autoridade. É impressionante. Por isso que Deus abomina esse pecado. É igual o pecado da maledicência também, que Deus abomina. E este pecado Deus abomina também. Olha o nível, o grau do julgamento de Deus. Deus só não mandou ele para fora do palácio, não. Não, então você vai ficar fora do palácio aí um tempo, um período. Não, Deus não. Deus fez ele comer capim, comer mato. E o corpo dele se transformou. Criaram-se pelos. Ele ficou como um monstro. Como um monstro. Muito bem. 2. Nada é para a nossa glória. Mesmo sendo avisado por Deus a respeito da transitoriedade do seu reino, Nabucodonosor não ouviu as orientações divinas e entendeu as duras penas que a glória dos homens é insignificante diante da glória de Deus. Ele teve que aprender, de aprender que o futuro do cenário mundial não dependia
dele, né, do que ele fosse fazer, mas dependia de que Deus, né, iria ordenar, como Deus faria. Então, mesmo as grandes obras que ele havia feito ali na Babilônia, tudo aquilo, a forma dele administrar, tudo isso é porque Deus havia permitido. Então, veja que Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Deus exerce a sua glória e o seu poder mesmo em uma nação que não o conhece. Ah, mas aquele povo era um povo idólatra. Sim, era um povo que não conhecia Deus, né? Estava conhecendo Deus agora através de Daniel, dos seus amigos, mas tudo neste mundo pertence a Deus. Tudo é de Deus. Então, veja que ele não ouviu aqui as orientações divinas. Ele não considerou. É o mesmo fato, mesma coisa, eu estou aqui lecionando e vocês não estão considerando. Eu disse isso na última aula que eu dei aqui. A gente vai assistir uma aula como essa aqui, né? Agora, né, nesse horário, que é uma aula, um horário que todos os jovens deveriam estar aqui participando. Cadê os comentários? É de um e outro. Cadê a quantidade de jovens que deveria estar aqui participando? Nós está desconsiderando, nós estamos avisando, nós estamos falando. E eu vou falar uma coisa para vocês. Deus não vai ter por inocente porque você não participou da aula, você não assistiu à aula, porque você não ouviu a mensagem pregada, porque você teve a oportunidade de estar lá, você teve a oportunidade de abrir este vídeo, de assistir essa aula. Deus não te terá por inocente. Deus não te terá por inocente. Porque Deus avisa, Deus fala, está aqui, ó. Ele desconsiderou a palavra do homem de Deus, e como eu disse, não era qualquer homem. Ele sabia quem estava falando com ele. Ele sabia que Daniel era um homem de Deus. Daniel era um homem respeitável. Daniel era um homem íntegro. Daniel era um homem que sobressaía em excelência aos demais. Não era qualquer homem, não. Não era um dos príncipes, não. Daniel era o príncipe. Era o homem. Então o rei tinha que ter considerado. Mas ele, por que não considerou? Por causa do seu orgulho. Então, nós pastores estamos falando, e nós falamos várias coisas. Eu não estou falando só do pecado de orgulho, não. Quando nós pastores falamos, damos uma palavra, nós sabemos que estamos falando. A gente não pode falar palavras aqui jogadas ao vento. Nós temos conhecimento de causa. Somos nós que pastoreamos as ovelhas. Quando eu falo uma coisa, eu sei que eu estou falando. Quando eu determino uma coisa, eu sei por que eu estou determinando. Eu não tomo uma decisão precipitada. Eu não posso fazer isso, senão eu erro. Senão eu peco. Então, quando eu tomo uma decisão, por mais que pareça para você incoerente, por mais que pareça para você que eu estou agindo fora de mim, você está completamente enganado. Ou enganada. Porque eu sei o que eu estou fazendo, porque eu conheço as minhas ovelhas. De todas as minhas ovelhas, eu conheço todas. Então, o aviso é importante. Então, quando eu falo alguma coisa, quando eu peço para fazer alguma coisa, quando eu determino alguma coisa, cuidado com a soberba do seu coração. Não, se o pastor mandou fazer isso, ele falou isso, ele sabe o que está falando. Você precisa considerar isso. Porque senão você vai ficar igual o rei aqui, ó, vai desconsiderar e aí depois vem as consequências. Terceiro, Deus tem misericórdia. Deus estendeu sua misericórdia ao rei, ao monarca, fazendo com que o castigo pela sua arrogância chegasse ao fim. E foi notório a todos que o rei estava sendo punido, né, por sua arrogância. Uma vez recuperado a sua razão, ele conseguiu entender que Deus, o Eterno, o Senhor, pode humilhar aos que andam na soberba. Deus faz essas coisas e faz mesmo. Tá? Deus é um Deus que ele é um Deus de amor, mas a medida da sua justiça é a mesma medida do seu amor. É a mesma medida. Então, quando ele vem para abater o orgulhoso, quando ele vem para abater o soberbo, ele vem e abate mesmo. Da mesma forma que Deus é generoso, né, no seu amor, quando ele vem para amar, quando ele vem para abençoar,
né, ele dá em abundância, né, quando ele abre as portas, né, ele não só abre, não, ele só não abre uma fresta, não, ele abre a porta toda. Nosso Deus é assim. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus da Bíblia. Nosso Deus não fica passando a mão na cabeça, não. Tá? Então nós precisamos olhar para essas coisas. Então quando vem o juízo de Deus, vem com força. Então nós precisamos ouvir, né, aquilo que Deus está falando, nos atentar, porque este pecado do orgulho, né, que está ligado com a soberba, é um negócio que nós precisamos. Eu estou aqui neste momento falando para você, usado por Deus, olhe isso no seu coração. Olhe isso no seu coração. Em nome de Jesus, cuidado, né, preste atenção em tudo que eu falei aqui, porque eu sei do que estou falando e essa palavra é para você. É para você, ok? Bom, nós vamos concluir a nossa lição. Antes de concluir esta lição, eu vou dar, claro, a você a oportunidade para você desfazer do seu orgulho, né, com a sua oferta, ok? Desfaça desse orgulho. Eu falei uns dias aqui atrás sobre isso. A gente tem uma facilidade, a gente vai fazer um lanche, né? A gente paga R$20 no lanche assim, ó. Tranquilamente, tá até barato. Fazer um lanche por R$20 é até barato. Mas na hora de ofertar, né, uma vez ou duas vezes por semana, quando eu vou ofertar, eu oferto o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Olha, pessoal, vou dizer uma coisa para vocês. Nós estamos vivendo um momento que Deus, ele quer nos prosperar, porque tem muita coisa para acontecer e o reino precisa avançar. Jesus está voltando. Com a volta de Jesus, o reino precisa se expandir. E isso também é feito com dinheiro, não tem como fazer sem dinheiro. O próprio Deus sabe de Jesus, no seu ministério, ele tinha o seu tesoureiro, ele tinha as pessoas que ajudavam financeiramente. O próprio Cristo, as suas caminhadas, as suas viagens, o seu ministério tinha essas coisas. Então, aprenda isso. Olha, assim, eu não estou dizendo em questão, sabe, de que a gente vai desconsiderar R$1, a gente vai desconsiderar R$2. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que eu sei que você pode dar muito mais. Muito mais. Mas aqui é o princípio do orgulho. É o princípio do orgulho. Por quê? Porque eu dou quanto eu quero. Eu dou o que eu quiser. É meu, o dinheiro me pertence. É o pecado do orgulho, da soberba. Porque se você tivesse um coração sarado, como eu te ensinei aqui, e eu dei até o exemplo da casa, se você pode dar, ao invés, eu vou dar um exemplo, ao invés de R$2, você pode dar 20, e você dá 2, você se sentiria mal. Pelo amor de Deus, não me interprete mal, não estou falando que você tem que dar 20, tem que dar 10, não é isso. Vai ter semana, vai ter mês que realmente você não vai ter condições. Eu já vivi isso. Eu já passei semanas que eu não tinha R$1, eu estava com vontade de comprar um pão doce na padaria, eu não tinha R$1 para comprar. A gente vive essas fases. Mas há momento que, há meses, há tempo na vida da gente, que eu posso fazer lanche toda semana, eu posso fazer um lanche toda semana e gastar aí R$20 ou R$30 toda semana, vocês sabem disso. Então, se eu estou vivendo um momento que Deus tem me prosperado, é isso que eu quero dizer. Se você está vivendo esse momento, então faça com generosidade. Porque você cria o hábito, né? Nós que nascemos na igreja, né? A gente vem na escola dominical, e o papai então dá R$1, né? Daquela moedinha. E aí a gente cria o hábito de pegar sempre a minha notinha e tá dando sempre a minha notinha. Então, mas agora eu vou te dar essa oportunidade para você poder ofertar. Se você já sinalizou aos seus professores que você, né, vai ofertar, mas essa palavra aqui do seu pastor tocou no seu coração, você à noite você vem e traz uma oferta generosa, dentro das suas possibilidades. Às vezes R$5, R$10 vai ser uma oferta generosa. Nós vimos o caso da viúva, que ela depositou 2 moedas.
Mas ela deu com generosidade a tudo que ela tinha, que valeu muito mais do que os outros estavam dando, muito mais que ela. Então, às vezes, o seu R$2 tem uma expressão de muito mais generosidade para o outro que está dando 200. Só que aí que está o detalhe. Eu estou dando R$2 porque eu só posso dar R$2 mesmo? Ou eu estou dando R$2 porque eu sou avarento? Eu sou soberbo? Esse que é o detalhe. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Então, tá aí, você que nos assiste, né, e não é membro dessa igreja, você também pode ofertar. Né? Não se sinta constrangido com esta palavra, porque a casa de Deus, as coisas de Deus, precisa, né, de movimento financeiro e para a gente poder continuar avançando, ok? Então, sinta-se à vontade para fazer isso em nome de Jesus. Se você ainda não participa do nosso voto, nós estamos num novo espaço de culto, né? Vai aparecer aí uma imagem do local onde nós estamos, é um local muito maravilhoso, e nós estamos votando ao Senhor aí, estamos fazendo um voto de 60 meses, que nós iremos, aquilo que o Senhor colocar no nosso coração, nós iremos contribuir mês a mês, porque nós precisamos comprar esse espaço, nós não temos recurso próprio, mas Deus vai nos usar, vai usar você. Então, se você sentir de Deus aí, de dar algum valor, entre em contato conosco e participe. Nós estamos aí num movimento de campanha aí de 1000 valentes, nós precisamos de 1000 pessoas comprometidas, né, de mês a mês, né, 6 meses, 60 meses, para poder contribuir, para a gente poder comprar esse espaço onde nós iremos glorificar a Deus. Tudo para a glória de Deus, nós não podemos esquecer isso, que tudo será para a glória de Deus. Um lugar onde nós veremos pessoas serem convertidas, curadas, transformadas, batizadas no Espírito Santo, cheios de Deus, né, abandonando as trevas, a prostituição, né, abandonando os pecados dessa vida e voltando para Deus, ok? Esse é um espaço que nós queremos que Deus use de uma forma muito poderosa e gloriosa, amém? Vamos fechar aqui. Conclusão. Quando olhamos para as coisas que temos à nossa volta, podemos ser tentados, veja, que é quando nós olhamos e aí vai para o nosso coração. Sermos tentados de alguma forma a imaginar que os nossos méritos, nossos talentos, esforços foram suficientes para nos proporcionar tais conquistas. Eu dei o exemplo do carro ou da moto, né? Você consegue comprar ali um bom carro, ou que seja nem tão bom, mas se você comprou, você tem o seu carro, a sua moto, o seu bem. Então você olha para aquilo ali e aí você, poxa, eu consegui. Fulano não tem, Beltrano não tem, não conseguiu, mas eu já consegui. Entretanto, Nabucodonosor nos mostra que esse é um pensamento injusto. É um pensamento injusto porque foi Deus que te deu, e um pensamento perigoso, pois tudo que temos, tudo que a gente adquire, tudo que nós possuímos, da meia furada a um veículo, como eu disse o exemplo aqui, ou uma casa, tudo vem de Deus, vem de Deus. Também vimos que nada escapa do controle de Deus, por mais que alguém acredite ser autossuficiente. Nada foge da mão deles. A Bíblia diz que Deus abate os soberbos. Deus abate os soberbos. E também Deus faz o quê? Com os humildes? Levanta os humildes. Faz sobressair os humildes. Então nós precisamos nesta manhã abrir mão da nossa soberba, do nosso orgulho, tá? E aí sermos humildes para que Deus possa nos exaltar, para que aí então o nome dele seja honrado e seja glorificado através da sua vida, através daquilo que você faz, daquilo onde você trabalha, onde você estuda, na sua casa. Você consciente de tudo que você tem, é para a glória de Deus. Amém? Que o Senhor continue falando com vocês nessas lições, né? Vocês vão ver na outra lição a tentação de fugir do julgamento de Deus, mas sejam fiéis. Que esta lição aqui, que a gente, tudo que a gente constrói não é, está aqui, ó, construindo tudo para a minha glória, não, né?
Claro que é para a glória de Deus, tudo que eu construo é para a glória de Deus, tudo que eu faço é para a glória de Deus. Então vamos nos atentar para isso, ok? Tenham um domingo maravilhoso, se esforcem, né, para chegar mais cedo. Nós estamos no nosso novo espaço de culto. Venha para adorar a Deus, venha com o coração aberto, tá? Para que Deus possa continuar falando poderosamente e abundantemente em nossas vidas, ok? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta aula, muito obrigado por esse momento aqui, Senhor, por esta hora que passamos juntos aqui. Ó Deus, por cada moço, cada moça que me escuta, Senhor, que me ouviu aqui, Senhor, que não é, ó Deus, por mim mesmo, mas é por Tua palavra, por tudo que foi ensinado, por tudo que foi nos orientado. Nos ajuda, Senhor, a nos arrepender dos nossos pecados de orgulho, para que possamos honrar o Senhor, porque Tu és o nosso Senhor. Nós somos Teus servos. Tu és o nosso Deus. Nós somos Teus filhos. Então nos ajuda, Senhor, a entender a nossa posição e entendermos a Tua posição. Oramos assim no nome de Jesus. Deus te abençoe em Cristo Jesus.